O som da taça quebrando fez o salão inteiro ficar em silêncio. A música parou. Todos olharam na mesma direção. A mulher elegante, coberta de joias e cercada pela alta sociedade, encarava a jovem empregada com desprezo enquanto o vinho escorria lentamente pelo uniforme simples dela. Você acha mesmo que gente como você merece estar perto dos meus convidados? Ela gritou, arrancando risadas de algumas pessoas ao redor. A jovem abaixou os olhos, segurando as lágrimas. Mas então, as enormes portas douradas da festa se abriram. O dono do hotel entrou. O homem bilionário que ninguém tinha coragem de contrariar. O salão inteiro congelou quando ele caminhou lentamente até a empregada chorando. Então ele tirou o casaco caro dos ombros e colocou sobre ela. A mulher rica tentou sorrir. Senhor, eu posso explicar. Mas ele nem olhou para ela. Os olhos dele estavam fixos apenas na garota. Foi quando ele viu o colar antigo preso no pescoço dela. O rosto dele perdeu a cor. Suas mãos começaram a tremer. E diante de todos os convidados, ele perguntou com a voz falhando: Onde? Você conseguiu esse colar? A garota segurou o pingente com força. Foi a única coisa que minha mãe deixou antes de morrer. O bilionário ficou sem respirar, porque aquele colar era idêntico ao da filha que desapareceu há 20 anos. Parte 2. O salão continuava em silêncio. Ninguém tinha coragem de respirar. A mulher rica, chamada Verônica, tentava manter o sorriso, mas o desespero já aparecia em seus olhos. O bilionário não conseguia tirar os olhos do colar. Aquele pingente dourado em forma de árvore era impossível de existir em outro lugar. Ele mesmo tinha mandado fabricar 2 peças iguais há mais de 20 anos. Uma para sua esposa, outra para sua filha recém-nascida. A jovem empregada percebeu que todos estavam olhando para ela e deu um passo para trás, nervosa. Senhor, eu acho que o senhor está confundindo. Mas ele interrompeu imediatamente. Qual é o seu nome? Ela engoliu seco. Helena. O homem fechou os olhos por alguns segundos, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés dele. Porque esse era exatamente o nome que sua esposa havia escolhido para a filha antes dela desaparecer misteriosamente numa noite de tempestade. Verônica começou a rir nervosamente. Isso é loucura. Ela é só uma funcionária. Mas o bilionário virou lentamente o rosto para ela. E pela primeira vez naquela noite, todos perceberam o ódio nos olhos dele. Você jogou vinho na minha filha. O salão inteiro congelou. Alguns convidados colocaram a mão na boca. Outros começaram a cochichar desesperados. E Helena, sem entender absolutamente nada, sentiu as pernas fraquejarem quando o homem bilionário começou a chorar na frente de todos. Parte 3. Helena sentiu o coração disparar. Aquilo não fazia sentido. Ela olhou ao redor e percebeu que todos os convidados estavam encarando ela como se tivesse acontecido algo impossível. O bilionário limpou as lágrimas rapidamente, tentando recuperar o controle. Mas sua voz continuava tremendo. Quem criou você? Helena respirou fundo. Minha mãe, antes de morrer. E seu pai? Ela baixou os olhos. Nunca conheci. O homem passou a mão no rosto, completamente abalado. Porque há 20 anos, sua esposa havia desaparecido levando a filha após receber ameaças da própria família dele, que nunca aceitou o casamento com uma mulher pobre. E desde aquela noite, ele nunca mais encontrou nenhuma das duas. Verônica cruzou os braços, irritada. Senhor Augusto, isso já passou dos limites. Essa garota está claramente tentando tirar vantagem. Helena imediatamente respondeu: Eu nem sei quem ele é. Mas antes que alguém pudesse falar mais alguma coisa, uma senhora idosa que trabalhava há décadas no hotel deixou uma bandeja cair no chão. O barulho ecoou pelo salão. Ela começou a chorar desesperadamente ao olhar para Helena. Meu Deus! Todos viraram na direção dela. A mulher levou as mãos à boca. Ela tem os mesmos olhos da mãe. O silêncio ficou ainda mais pesado. Augusto sentiu as pernas fraquejarem. Porque aquela senhora era a antiga babá da filha desaparecida dele. E ela jamais erraria. Parte 4. A senhora começou a tremer enquanto se aproximava lentamente de Helena. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. O sorriso, os olhos, até o jeito de olhar é igual ao da pequena Helena. A jovem empregada ficou sem reação. Ela nunca tinha visto aquela mulher na vida. Augusto segurava a própria respiração.
O coração dele parecia querer sair do peito. Dona Marta, você tem certeza do que está dizendo? A idosa começou a chorar ainda mais. Eu carreguei sua filha nos braços quando ela nasceu. O salão inteiro observava em absoluto silêncio. Verônica já não conseguia esconder o nervosismo. Ela puxou o braço do bilionário discretamente. Augusto, isso está ficando ridículo. Essa garota deve ter pesquisado sua história. Mas ele afastou a mão dela imediatamente, sem nem olhar em sua direção. Foi então que Dona Marta viu uma pequena marca atrás da orelha de Helena. A mulher ficou pálida na mesma hora. Meu Deus! Augusto se aproximou rapidamente. O que foi? A senhora apontou com a mão tremendo. A marca de nascença. Helena ficou confusa. Que marca? Augusto afastou delicadamente o cabelo dela. E quando viu o pequeno sinal em forma de meia-lua atrás da orelha, o mundo dele desabou. Porque aquela marca era exatamente igual à da filha desaparecida. A mesma marca. No mesmo lugar. Verônica deu um passo para trás. Pela primeira vez naquela noite, o medo apareceu em seu rosto. Porque ela percebeu uma coisa assustadora. A empregada humilhada podia realmente ser a verdadeira herdeira do império inteiro. Parte 5. Verônica começou a perder o controle. Ela forçou uma risada nervosa enquanto todos ainda encaravam Helena. Isso é impossível. Vocês estão enlouquecendo por causa de uma marca de nascença. Mas ninguém mais prestava atenção nela. Augusto continuava olhando para Helena como se estivesse diante de um milagre. Os olhos dele estavam cheios de dor. Onde sua mãe morava? Helena respirou fundo, ainda confusa com tudo aquilo. Nós vivíamos mudando de cidade. Minha mãe dizia que tinha gente perigosa procurando a gente. O rosto de Augusto mudou imediatamente. Porque exatamente naquela época, a família dele contratou investigadores para encontrar a esposa e a filha desaparecidas. Mas alguém sempre chegava antes. Sempre. Como se soubesse de cada passo deles. Dona Marta então falou algo que fez o sangue de Augusto gelar. Senhor, só havia uma pessoa que sabia o esconderijo da sua esposa naquela época. O salão inteiro ficou em silêncio novamente. Augusto lentamente virou o rosto. E encarou Verônica. A mulher ficou pálida. O que você está insinuando? Dona Marta começou a chorar. Sua irmã desapareceu dias depois de contar para você onde estava escondida. Helena arregalou os olhos sem entender. Augusto apertou os punhos com força. Porque Verônica não era apenas uma socialite arrogante. Ela era tia da menina desaparecida. E a única pessoa da família que sabia onde sua esposa estava antes dela sumir para sempre. Foi então que Helena percebeu algo assustador. Verônica estava tremendo. Como alguém que escondia um segredo há muitos anos. Parte 6. Helena começou a sentir um aperto estranho no peito. O salão luxuoso parecia pequeno demais de repente. Todos olhavam para Verônica agora. E ela não conseguia esconder o desespero. Isso é absurdo. Ela gritou. Vocês vão acreditar numa empregada qualquer? Mas Augusto deu um passo à frente. O olhar dele estava diferente. Frio. Perigoso. Onde está minha esposa, Verônica? A mulher perdeu a cor na mesma hora. Eu não sei do que você está falando. Dona Marta começou a chorar mais forte. Ela implorou ajuda naquela noite. Eu ouvi tudo. Helena ficou sem respirar. Augusto virou lentamente para a antiga babá. Que noite! A senhora tremia. A noite em que sua esposa desapareceu. O silêncio ficou pesado como pedra. Então Dona Marta apontou diretamente para Verônica. Ela brigou com sua irmã horas antes do desaparecimento. Os convidados começaram a cochichar desesperadamente. Verônica olhava ao redor como alguém encurralada. Cala a boca! Mas Dona Marta continuou. Sua esposa descobriu alguma coisa, e disse que nunca mais deixaria Helena perto da família. Augusto apertou os punhos tão forte que as veias saltaram em suas mãos. O que ela descobriu? Verônica começou a respirar rápido. Muito rápido. E então, Helena percebeu uma coisa assustadora. A mulher elegante que a humilhou durante anos, estava com medo dela. Foi nesse instante que Augusto tirou o celular do bolso. E diante de todos no salão, falou apenas uma frase. Chamem a polícia. Agora!
O salão inteiro explodiu em choque. Parte 7. O desespero tomou conta do salão. Alguns convidados pegaram os celulares imediatamente. Outros começaram a sair discretamente, como se não quisessem estar perto do escândalo que estava explodindo diante de todos. Verônica ficou furiosa. Augusto, você enlouqueceu. Mas ele não respondeu. Os olhos dele continuavam fixos nela, cheios de raiva, cheios de dor. Helena observava tudo sem conseguir entender como sua vida tinha mudado em poucos minutos. Horas antes, ela era apenas uma funcionária invisível. Agora, todos a olhavam como a possível herdeira do maior império hoteleiro da cidade. Verônica então apontou o dedo para Helena. Ela está manipulando vocês. Essa garota apareceu do nada. Mas antes que Augusto respondesse, uma voz ecoou na entrada do salão. Ela não apareceu do nada. Todos viraram imediatamente. Uma mulher muito magra entrou lentamente apoiada numa bengala. O rosto cansado. Os cabelos grisalhos. Mas os olhos, os mesmos olhos de Helena. Augusto ficou sem ar. Elisa. O copo caiu da mão dele e explodiu no chão. Helena sentiu o corpo inteiro estremecer. Porque aquela mulher era sua mãe. Verônica começou a recuar lentamente. Pálida. Assustada. Como alguém que tinha acabado de ver um fantasma. Elisa olhou diretamente para ela. E depois de 20 anos em silêncio, disse algo que congelou o salão inteiro. Você tentou destruir minha filha, mas Deus não deixou. Verônica começou a chorar desesperadamente. Porque naquele instante, todos entenderam que ela escondia algo muito pior do que imaginavam. Parte 8. O salão inteiro ficou paralisado. Ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. Augusto caminhou lentamente na direção de Elisa, como se tivesse medo de que ela desaparecesse outra vez. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Você está viva. Elisa tentou sorrir, mas a dor em seu rosto era impossível de esconder. Eu tentei voltar muitas vezes. Helena observava tudo sem conseguir respirar direito. A mulher que ela conhecia como uma mãe simples, batalhadora e sempre assustada, estava ligada ao homem mais poderoso daquela cidade. Augusto se aproximou mais. Por que você sumiu? Por que me tirou da vida da minha filha? Elisa começou a chorar. Mas antes que ela respondesse, Verônica gritou desesperada, porque ela sabia que você nunca acreditaria nela. Todos olharam imediatamente para Verônica. A mulher tremia dos pés à cabeça. Elisa fechou os olhos lentamente, como alguém cansada de fugir durante décadas. Então finalmente revelou: naquela noite, eu ouvi Verônica planejando tirar tudo de você. O silêncio ficou mortal. Augusto sentiu o sangue gelar. O que você está dizendo? Elisa apontou diretamente para Verônica. Ela devia milhões escondidos, e descobriu que, se Helena desaparecesse, ela herdaria parte da fortuna da família. Os convidados ficaram em choque. Helena levou a mão à boca. Verônica começou a chorar desesperadamente. Não foi assim. Mas Elisa continuou. Quando descobriu o que ela estava fazendo, ela ameaçou matar nossa filha. Augusto ficou completamente destruído. Porque pela primeira vez em 20 anos, ele entendia por que perdeu a própria família. Parte 9. Augusto sentiu as pernas fraquejarem. A dor no rosto dele era impossível de esconder. Durante 20 anos, ele acreditou que Elisa simplesmente tinha fugido. Mas agora, descobria que ela passou a vida escondida para proteger a própria filha. Helena começou a chorar silenciosamente. Todas as lembranças difíceis da infância começaram a fazer sentido. As mudanças constantes de cidade. O medo da mãe. As noites dormindo em pensões baratas. As vezes em que Elisa apagava as luzes da casa ao ouvir carros parando na rua. Ela sempre dizia: um dia você vai entender. E agora Helena entendia tudo. Augusto olhou diretamente para Verônica. Você ameaçou minha filha? A mulher começou a balançar a cabeça desesperadamente. Eu estava desesperada. Eu devia dinheiro. Eles iam acabar comigo. Quem? Augusto gritou. Verônica começou a chorar sem controle. Pessoas perigosas. Eu só queria ganhar tempo. O salão inteiro observava em absoluto choque. Então Elisa revelou a verdade mais assustadora daquela noite.
Ela contou para aquelas pessoas onde eu estava escondida. Augusto ficou sem respirar. Helena sentiu o corpo gelar. Verônica caiu de joelhos no chão. Eu nunca pensei que fariam aquilo. Augusto avançou lentamente na direção dela. Os olhos dele estavam cheios de ódio. Fizeram o quê? Verônica começou a tremer violentamente. E então, disse algo que destruiu o salão inteiro. O incêndio naquela casa não foi acidente. O silêncio virou puro horror. Porque Helena percebeu naquele instante que sua mãe quase morreu por causa da própria tia. Parte 10 do salão parecia ter parado no tempo. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Verônica continuava ajoelhada no chão, tremendo sem controle enquanto lágrimas destruíam sua maquiagem perfeita. Helena sentia o coração bater tão forte que mal conseguia respirar. Que incêndio! Ela perguntou com a voz falhando. Elisa começou a chorar imediatamente. Augusto fechou os olhos, como se já estivesse preparado para ouvir a pior verdade da vida dele. Verônica levou as mãos ao rosto. Eles disseram que só iam assustar vocês. Eu juro. Augusto perdeu completamente o controle. Você entregou o endereço delas. A mulher começou a gritar desesperadamente. Eu não sabia que iam colocar fogo. Os convidados ficaram horrorizados. Helena olhou lentamente para a mãe. Nós quase morremos. Elisa segurou a mão da filha com força. Naquela noite, acordei sentindo cheiro de fumaça. As lágrimas escorriam sem parar pelo rosto dela. Quando abri a porta, a casa já estava pegando fogo. Helena sentiu o corpo inteiro estremecer. Porque pela primeira vez, ela entendeu por que sua mãe acordava assustada durante a madrugada até hoje. Augusto olhava para Verônica como se nunca mais fosse reconhecê-la como família. Mas então, o som das sirenes começou a ecoar do lado de fora do hotel. A polícia havia chegado. Verônica arregalou os olhos em puro terror. E antes que os policiais entrassem no salão, ela falou uma última frase que destruiu Augusto por dentro. Eu fiz tudo isso, porque sempre tive inveja da vida da minha irmã.